Você sabia que muitas pessoas, ao orarem, estão cometendo erros que as afastam de uma verdadeira conexão com Deus? Sim, mesmo sem perceber. A oração, essa ponte entre o coração humano e o Criador, muitas vezes é transformada em um ritual automático, vazio de propósito e sentido. Mas o problema não está na prática em si, está na maneira como ela é feita. A boa notícia? Você pode mudar isso agora mesmo. A Bíblia nos oferece um guia claro, direto e incrivelmente prático sobre como devemos nos comunicar com Deus. E acredite, há detalhes que podem transformar completamente sua vida de oração. Quer saber quais? Neste conteúdo, vamos explorar o que realmente importa: sinceridade, simplicidade, perdão e muito mais. Não importa onde você está em sua caminhada espiritual, essas lições vão abrir seus olhos para o poder real da oração. Afinal, quem nunca se perguntou se está orando da maneira certa ou se Deus realmente está ouvindo? Prepare-se para descobrir os segredos que Jesus ensinou sobre a oração e como eles podem revolucionar sua vida espiritual. 1. Sinceridade na oração. Sinceridade é a base de uma oração que verdadeiramente conecta a alma a Deus. Quando Jesus nos instruiu a orar em secreto, Ele estava nos convidando a uma conversa íntima, sem máscaras, sem teatro. Imagine entrar em um quarto, fechar a porta e falar como quem conversa com um grande amigo. Não é sobre o que os outros acham, é sobre o que você sente e o que deseja entregar de coração. Sinceridade é a base de uma oração que verdadeiramente conecta a alma a Deus. Quando Jesus nos instruiu a orar em secreto, Ele estava nos convidando a uma conversa íntima, sem máscaras, sem teatro. Imagine entrar em um quarto, fechar a porta e falar como quem conversa com um grande amigo. Não é sobre o que os outros acham, é sobre o que você sente e o que deseja entregar de coração. Para entender o valor da sinceridade, pense em um amigo que só fala para impressionar. A conexão nunca é genuína, certo? Da mesma forma, Deus não busca a eloquência, mas a transparência. Ele vê além das palavras, enxergando cada intenção. Quando você ora com sinceridade, sua alma se alinha com o que realmente importa, eliminando distrações externas. Um exemplo prático: antes de orar, reserve um momento para refletir sobre o que está no seu coração. Sente-se agradecido, triste, confuso? Comece por aí. Diga a Deus exatamente o que sente, mesmo que pareça desorganizado. Afinal, Ele já sabe, mas ouvir você dizer é o que fortalece a relação. Muitas vezes pensamos que nossas palavras precisam ser impecáveis para que Deus nos ouça. Essa é uma ideia equivocada. Pense em uma criança que balbucia suas primeiras palavras. Mesmo sem sentido, os pais ouvem com atenção e amor. Assim é Deus conosco, sempre atento ao que expressamos com verdade. A sinceridade também evita distrações. Quantas vezes nos pegamos repetindo frases decoradas, sem pensar no que estamos dizendo? Transforme a oração em um momento de atenção plena. Escolha palavras que realmente reflitam o que você vive. É como escrever uma carta pessoal ao Criador. Para cultivar essa sinceridade, experimente anotar suas orações antes de falá-las. Não precisa ser algo formal, mas uma forma de organizar o que está no seu coração. Muitos acham que isso ajuda a evitar distrações e a manter o foco no que realmente importa. Outra dica é orar ao final do dia, quando tudo está mais calmo. Esse é o momento de revisar o que passou, refletir e ser honesto sobre suas falhas e vitórias. É como fazer um balanço emocional e espiritual, trazendo uma nova perspectiva para a jornada. Não é raro que surja a dúvida: Deus me ouvirá mesmo com tudo o que fiz? A resposta é um retumbante sim. Deus não busca perfeição, mas um coração disposto a se abrir. Pense em momentos em que você foi vulnerável com alguém de confiança e sentiu um alívio imediato. A oração funciona de forma semelhante. O segredo é criar um hábito.
Como em qualquer relacionamento, a constância fortalece o vínculo. Você não precisa esperar momentos grandiosos para orar. No trânsito, enquanto cozinha ou antes de dormir, fale com Deus. A sinceridade está no momento presente, não no lugar onde você está. E se as palavras faltarem, não tem problema. O silêncio também é uma forma de sinceridade. Apenas estar ali, em quietude, já é uma oração. Muitas vezes as lágrimas ou suspiros dizem mais do que 1000 palavras. Lembre-se, Deus entende até o que não conseguimos verbalizar. Uma prática poderosa é substituir pedidos por gratidão. Quando falamos apenas sobre o que queremos, podemos perder de vista o que já temos. Experimente começar sua oração agradecendo por algo específico do dia. Isso cria um ambiente de sinceridade e reconhecimento. A sinceridade também traz liberdade. Você não precisa se esconder ou se moldar a padrões. Deus ama cada parte de quem você é, até os pedaços que você preferia esconder. Ele é como um artesão que aprecia sua obra, mesmo quando ainda está inacabada. Outra forma de ser sincero é admitir suas limitações. Diga a Deus quando estiver com medo, frustrado ou perdido. É nesse momento que Ele age com mais força, porque você deu espaço para Ele trabalhar. Pense em como um médico só pode tratar um paciente que admite estar doente. Também é importante entender que sinceridade é um processo. Se hoje parece difícil se abrir completamente, não se preocupe. Cada oração, mesmo tímida, é um passo rumo a uma conexão mais profunda. Deus celebra cada esforço, por menor que pareça. E aqui está o ponto mais fascinante. Quanto mais sincero você é em suas orações, mais você se conhece. A oração se torna um espelho, revelando não só quem Deus é, mas também quem você é. E é nesse reflexo que encontramos a base para avançar para o próximo passo da jornada espiritual. 2. Importância do perdão. O perdão é como um bálsamo que cura feridas internas e restaura a paz no coração. Quando Jesus falou sobre perdoar antes de orar, Ele não estava impondo um fardo, mas revelando um segredo. O coração pesado de mágoas bloqueia a verdadeira conexão com Deus. O perdão liberta, primeiro a você, depois ao outro. Pense em como é difícil carregar uma mochila cheia por um longo tempo. É assim que o rancor age em nossa vida. Ele pesa, limita e cansa. Ao perdoar, você se livra desse peso desnecessário. Imagine começar uma oração leve, com o coração aberto. É isso que o perdão proporciona. Mas perdoar não significa esquecer ou ignorar o erro. É escolher não ser refém da dor causada. Quando você libera o perdão, não está aprovando o que aconteceu, mas permitindo que Deus trabalhe em sua vida e na do outro. É um ato de fé que transcende a lógica humana. Para quem acha difícil perdoar, aqui vai uma dica prática. Escreva uma carta para a pessoa que o magoou. Você não precisa enviá-la, mas coloque nela tudo o que sente. Depois, ore, pedindo a Deus que lhe dê forças para soltar essas emoções negativas. Funciona como um alívio imediato. Jesus nos deu o exemplo perfeito na cruz, ao perdoar aqueles que o crucificaram. Se Ele, em meio à dor extrema, conseguiu, imagine o poder que temos quando seguimos esse exemplo. O perdão é a essência do amor de Deus em ação. Ele transforma. Algumas pessoas dizem, mas eu não consigo perdoar porque dói muito. Isso é natural. O perdão é um processo, não um evento. Comece reconhecendo o sentimento e pedindo a Deus para ajudá-lo a seguir nesse caminho. É como aprender algo novo. Leva tempo, mas é recompensador. Outra maneira de praticar o perdão é se colocar no lugar do outro. O que motivou aquela atitude? Existe uma dor por trás daquele erro? Não se trata de justificar, mas de entender que todos somos humanos e falhos. Essa perspectiva traz uma nova leveza ao coração. Perdoar também é libertar-se do controle que o erro do outro tem sobre você.
É como sair de uma prisão emocional. Não perdoar é permitir que a mágoa continue a governar seus pensamentos e ações. Ao perdoar, você retoma o controle de sua própria vida. O perdão não só melhora a saúde espiritual, mas também a física. Estudos mostram que guardar rancor pode aumentar os níveis de estresse, enquanto perdoar reduz a pressão arterial e melhora o bem-estar geral. É, literalmente, uma atitude que salva vidas. Imagine você segurando um carvão em brasa, planejando jogá-lo em quem o magoou. No final, quem se queima é você. É isso que o rancor faz. Soltar esse carvão é permitir que Deus cuide do que você não pode resolver sozinho. Jesus também nos ensinou que devemos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas na mesma medida em que perdoamos. Isso revela um ciclo de graça. Quanto mais você perdoa, mais se torna consciente do perdão que recebeu. E isso fortalece sua vida espiritual. Se você acha difícil perdoar uma grande ofensa, comece pequeno. Lembre-se de um momento em que alguém o irritou de forma leve, como uma palavra rude. Perdoe essa pessoa. Pratique o ato. Aos poucos, o hábito do perdão se estenderá às situações mais difíceis. Há também o perdão a si mesmo, que muitos ignoram. Quantas vezes nos culpamos por erros do passado e não conseguimos avançar? Deus já nos perdoou, mas insistimos em nos punir. Liberar-se disso é fundamental para uma vida plena e uma oração eficaz. Perdoar não significa confiar novamente ou manter a mesma relação. É possível perdoar e estabelecer limites saudáveis. A oração pode ajudá-lo a discernir como agir em cada situação. O importante é liberar a mágoa e seguir em paz. Por fim, o perdão abre as portas para algo maior. Quando você perdoa, sua alma fica receptiva ao agir de Deus, permitindo que Ele transforme situações e restaure relacionamentos. E isso nos prepara para o próximo passo: falar com Deus com simplicidade e coração aberto. 3. Simplicidade nas palavras. A simplicidade nas palavras é um dos maiores segredos para uma oração poderosa. Jesus nunca exigiu orações longas ou complicadas. Pelo contrário, ele nos ensinou que Deus busca um coração humilde e palavras honestas. É como conversar com um pai amoroso, que já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Pense em como muitas vezes nos perdemos em discursos elaborados, tentando impressionar. Deus não é impressionado por palavras bonitas, mas tocado por palavras sinceras. É como a diferença entre um presente caro e um feito à mão. O segundo, apesar de simples, tem muito mais significado porque vem do coração. Um exemplo prático é a oração do Pai Nosso. Curta, direta e completa, ela nos ensina que simplicidade é mais do que suficiente. Quando você ora, não precisa usar palavras difíceis ou decorar frases. Apenas diga o que está em sua mente e coração. Imagine uma criança pedindo algo a seus pais. Ela não usa termos sofisticados ou frases rebuscadas. Apenas pede, com confiança. É esse tipo de simplicidade que Deus espera de nós. Ele entende cada palavra, mesmo as não ditas. Às vezes, achamos que quanto mais longa for nossa oração, mais eficaz ela será. Mas Jesus nos alerta contra repetições vazias. Não é sobre a quantidade de palavras, mas sobre a intensidade do coração. Orar com simplicidade é confiar que Deus entende até mesmo nossos silêncios. Para quem acha difícil ser simples na oração, aqui vai uma dica. Comece com frases curtas. Por exemplo, Senhor, ajuda-me hoje, ou obrigado pelo dia de hoje. Essas frases, apesar de pequenas, carregam uma profundidade incrível porque são verdadeiras. Um momento poderoso de oração pode ser aquele em que você simplesmente diz: Deus, estou cansado. Essa frase, por mais curta que seja, é sincera. E Deus responde à sinceridade, não ao tamanho das palavras.
A simplicidade também nos ajuda a evitar distrações. Quando tentamos tornar nossas orações complexas, frequentemente nos perdemos no meio do caminho. Palavras simples mantêm o foco no que realmente importa: nossa conexão com Deus. Outro exemplo de simplicidade é agradecer por coisas pequenas. Às vezes, ignoramos as bênçãos do dia a dia, como um copo de água fresca ou o calor do sol. Mencionar essas coisas na oração mostra um coração atento e grato. É importante lembrar que Deus não espera perfeição. Você não precisa falar bonito ou usar palavras difíceis. Apenas seja você mesmo. Quando entendemos isso, a oração deixa de ser um ritual complicado e se torna uma conversa íntima. Um exercício prático é orar como se estivesse conversando com um amigo próximo. Use as palavras que normalmente usaria. Isso quebra barreiras e cria um espaço confortável para você expressar seus sentimentos. Outra forma de praticar a simplicidade é evitar se preocupar com o que os outros pensam da sua oração. O momento é entre você e Deus, e Ele valoriza o que vem do coração, não o que agrada aos ouvidos humanos. Pense em como Jesus frequentemente se retirava para orar sozinho. Ele não buscava a aprovação das multidões, mas a comunhão com o Pai. Esse é o exemplo que devemos seguir. Simplicidade e sinceridade são os pilares da oração verdadeira. A simplicidade também nos lembra que Deus não é inacessível. Ele é nosso Pai amoroso e não precisamos de intermediários ou formalidades para falar com Ele. Apenas diga o que está em sua mente e permita que Ele responda em seu tempo. Quando aprendemos a orar com simplicidade, percebemos que a verdadeira força da oração está na fé, não nas palavras. E é essa fé que nos prepara para o próximo passo da jornada: silenciar e ouvir a voz de Deus. 4. Silêncio e escuta. O silêncio na oração é um convite para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nos concentramos tanto em falar que esquecemos de ouvir. Mas a oração é uma via de mão dupla. Não é só sobre o que dizemos, mas também sobre o que recebemos. No silêncio, Deus nos instrui, conforta e nos guia. Imagine estar em uma conversa onde apenas uma pessoa fala o tempo todo. Não seria frustrante? Assim acontece na oração quando não damos espaço para Deus. O silêncio cria esse espaço, permitindo que Ele nos responda de maneiras que palavras humanas não poderiam expressar. Um exemplo prático é reservar alguns minutos após a oração para apenas estar em quietude. Não tente pensar ou planejar nada. Apenas esteja presente. Muitas pessoas relatam sentir uma paz indescritível nesses momentos, como se Deus estivesse acalmando suas tempestades internas. A escuta ativa também nos ajuda a entender as respostas de Deus. Ele pode falar de várias formas, por meio de um versículo bíblico, um conselho de alguém ou até mesmo uma sensação de paz em meio à dúvida. O importante é estar atento e receptivo. Para quem acha difícil ficar em silêncio, aqui vai uma dica. Comece com pouco tempo, talvez 1 ou 2 minutos. Durante esse período, concentre-se em sua respiração ou repita mentalmente uma frase curta como: "Estou aqui, Senhor". Isso ajuda a acalmar a mente e preparar o coração. O silêncio também nos ensina a confiar. Quando paramos de falar, estamos dizendo a Deus: "Eu confio que tu tens algo a dizer". É um ato de rendição que fortalece nossa fé. Afinal, ouvir requer humildade e paciência. Pense em Elias, no Antigo Testamento. Ele não ouviu a voz de Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Essa história nos ensina que muitas vezes Deus fala no silêncio e é preciso sensibilidade para captar sua mensagem. Outra prática útil é levar uma questão específica para Deus e depois permanecer em silêncio. Por exemplo, se você está enfrentando um desafio no trabalho,
Ore sobre isso e espere em silêncio. Você pode não receber uma resposta imediata, mas com o tempo perceberá a orientação divina. O silêncio também nos ajuda a separar nossa voz da de Deus. Às vezes estamos tão envolvidos em nossos próprios pensamentos que confundimos desejos pessoais com a vontade divina. O silêncio nos dá clareza e discernimento. Esse momento de quietude pode ser ainda mais enriquecedor quando acompanhado por um ambiente tranquilo. Procure um lugar onde você se sinta confortável, como um jardim ou um quarto calmo. O ambiente pode ajudar a criar a atmosfera certa para ouvir. Muitas vezes queremos que Deus fale de forma audível ou visível, mas Ele trabalha de maneiras mais sutis. Durante o silêncio, Ele pode trazer à mente uma lembrança, um ensinamento ou uma solução que você não tinha considerado antes. É importante lembrar que o silêncio não é vazio, é um espaço cheio da presença de Deus. Mesmo que você não ouça nada, saiba que Ele está ali, moldando seu coração e preparando-o para o que está por vir. Uma maneira de praticar a escuta é meditar em um versículo. Leia-o, feche os olhos e deixe que ele ecoe em sua mente. Pergunte a Deus o que Ele quer lhe ensinar através dessas palavras. Muitas vezes, insights poderosos vêm dessa prática. Outra forma de ouvir a Deus é prestar atenção em sua vida diária. Ele pode usar situações, encontros ou até mesmo desafios para falar com você. Quando estamos atentos, percebemos que Deus está sempre se comunicando, mesmo fora do momento de oração. O silêncio na oração nos ensina a esperar. E é na espera que muitas vezes encontramos a maior revelação. Esse momento de pausa nos prepara para o próximo passo, confiar plenamente em Deus, mesmo quando as respostas não vêm de imediato. 5. Confiança absoluta em Deus. Confiar em Deus é como atravessar uma ponte sobre águas agitadas. Você pode não ver o que está abaixo, mas sabe que a ponte o sustentará. Essa confiança é essencial na oração, pois nem sempre as respostas virão no nosso tempo ou da forma que esperamos. É acreditar que mesmo sem entender, Deus está no controle. Pense em como as crianças confiam nos pais. Elas não questionam se haverá comida na mesa ou proteção à noite, simplesmente acreditam. Esse é o tipo de fé que Deus espera de nós. Quando oramos com confiança, entregamos nossas preocupações nas mãos dele, sabendo que ele fará o melhor. Um exemplo prático de confiança é fazer uma lista das coisas que você já entregou a Deus e depois marcar as que ele respondeu. Isso não só fortalece sua fé, mas também o lembra de que Deus nunca falhou com você. Mesmo quando parece silencioso, ele está agindo. Confiar em Deus significa soltar o controle. Muitas vezes queremos resolver tudo por conta própria, mas a verdade é que há situações que estão além do nosso alcance. Entregar essas questões a Deus é reconhecer que Ele é maior e mais capaz do que nós. No entanto, essa confiança não é passiva, é uma confiança ativa que nos leva a agir enquanto esperamos. Por exemplo, se você está orando por um emprego, confiar em Deus não significa cruzar os braços, mas enviar currículos com a certeza de que Ele está guiando seus passos. A Bíblia está cheia de histórias que mostram o poder da confiança. Pense em Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde estava indo, apenas confiando na promessa de Deus. Essa fé foi recompensada e sua história nos inspira a confiar também. Um exercício prático é substituir pensamentos ansiosos por afirmações de confiança. Sempre que se sentir inseguro, diga a si mesmo: Deus está no controle, eu confio nele. Isso ajuda a reprogramar sua mente e a alinhar seu coração com essa verdade. A confiança em Deus também nos liberta do medo. Quando acreditamos que Ele está no comando, não precisamos nos preocupar com o que pode dar errado.
É como descansar em um barco durante a tempestade, sabendo que o capitão sabe exatamente para onde está indo. Mas como confiar quando as coisas dão errado? Esse é o maior desafio. A confiança absoluta vem de entender que Deus vê o que não vemos. Ele enxerga o quadro completo e trabalha todas as coisas para o bem, mesmo quando estamos no meio da dificuldade. Um exemplo poderoso é a história de José, que foi vendido pelos irmãos e enfrentou anos de injustiça antes de se tornar governador do Egito. Ele confiou em Deus durante toda a jornada e, no final, viu como cada detalhe fazia parte do plano. Confiar também envolve paciência. Nem sempre Deus responde imediatamente, porque Ele trabalha no tempo perfeito. Quando oramos, precisamos lembrar que o silêncio de Deus não é sua ausência, mas muitas vezes um tempo de preparação para algo maior. Uma forma prática de cultivar essa paciência é meditar em versículos que reforçam a confiança, como Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repetir essa verdade em momentos de ansiedade traz calma e força para continuar. A confiança também é um testemunho. Quando vivemos com fé, inspiramos outros a fazer o mesmo. Pense em como uma pessoa calma em meio à dificuldade se destaca. Isso reflete a paz que vem de confiar plenamente em Deus. Outra prática é confiar nos pequenos detalhes do dia a dia. Não espere grandes crises para colocar sua fé em ação. Confie em Deus para decisões menores, como escolher um caminho ou lidar com um imprevisto. Isso fortalece sua confiança para os momentos maiores. Por fim, a confiança absoluta em Deus nos prepara para o próximo passo da jornada. Agir conforme aquilo que pedimos em oração. É viver com a certeza de que Deus está cuidando de tudo, enquanto fazemos nossa parte. 6. Fé na oração. A fé é a força vital da oração. Sem ela, a oração se torna apenas palavras lançadas ao vento. Quando Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas, Ele estava nos mostrando que não é o tamanho da fé que importa, mas a sua intensidade. Uma pequena fé em um Deus grande faz coisas extraordinárias. Pense em como a fé transforma a oração em uma ponte entre o natural e o sobrenatural. Quando você ora com fé, está dizendo a Deus: eu confio no teu poder, mesmo sem ver o resultado. É essa certeza que abre portas e realiza milagres. Um exemplo prático de fé na oração é estabelecer um objetivo específico. Por exemplo, ore com fé por algo que você acredita ser impossível e acompanhe como Deus age. Pode ser uma reconciliação, uma cura ou até mesmo uma direção em sua vida. A fé ativa coloca suas orações em movimento. A Bíblia nos dá muitos exemplos de orações cheias de fé. Pense na mulher com fluxo de sangue, que acreditou que apenas tocar as vestes de Jesus seria suficiente para sua cura. Sua fé foi a chave para o milagre. Esse exemplo nos ensina que a fé transforma até os atos mais simples em oportunidades divinas. A fé na oração também exige perseverança. Nem sempre a resposta vem imediatamente. Pense em um agricultor que planta uma semente. Ele não vê o crescimento instantaneamente, mas sabe que a colheita virá. Assim é a oração com fé, um investimento contínuo no poder de Deus. Para cultivar essa fé, pratique a gratidão antes mesmo de receber a resposta. Agradeça como se já tivesse recebido o que pediu. Esse ato não apenas fortalece sua confiança, mas também reflete uma atitude de entrega e certeza de que Deus está agindo. A fé na oração também nos ensina a enxergar além do que é visível. Muitas vezes estamos tão focados no problema que não percebemos as soluções que Deus já está trazendo. Orar com fé é abrir os olhos para o que Deus está fazendo, mesmo que seja de forma sutil. Um exercício prático é declarar versículos que fortalecem sua fé enquanto ora. Por exemplo, diga em voz alta: tudo posso naquele que me fortalece,
Filipenses 4:13. Ou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Essas declarações reforçam sua confiança em Deus. Outra maneira de fortalecer a fé é lembrar dos milagres que já aconteceram em sua vida. Reflita sobre as vezes em que Deus respondeu às suas orações no passado. Isso serve como combustível para continuar acreditando em suas promessas. A fé também nos ensina a aceitar a vontade de Deus. Nem sempre Ele responde como queremos, mas sempre responde como precisamos. Orar com fé é confiar que a resposta de Deus, mesmo que diferente da nossa expectativa, é sempre para o nosso bem. Muitas pessoas têm dificuldade em orar com fé porque duvidam de si mesmas. Mas a boa notícia é que a fé não depende de nós, mas de quem Deus é. Não é sobre o quanto acreditamos, mas sobre o quanto confiamos no poder e no amor dele. Uma prática útil é pedir a Deus que aumente sua fé. Mesmo os discípulos fizeram isso, dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. Deus se agrada de um coração que reconhece sua dependência e busca crescer na confiança nele. Orar com fé também nos dá paz. Quando entregamos nossos pedidos a Deus com confiança, liberamos o peso da preocupação. É como deixar uma encomenda nas mãos de alguém confiável e ter certeza de que ela será entregue no destino certo. A fé na oração nos transforma. Não se trata apenas de alcançar resultados, mas de moldar nosso caráter e aumentar nossa sensibilidade espiritual. A cada oração feita com fé, crescemos em intimidade com Deus e em maturidade na caminhada cristã. Por fim, a fé nos leva ao próximo passo: agir conforme o que pedimos. Não basta apenas acreditar, é preciso viver como quem já recebeu. Essa ação demonstra uma fé inabalável e prepara o caminho para que Deus opere de forma ainda maior. 7. Ação com base na oração. A oração é o início, mas a ação é a continuidade. Quando oramos, estamos alinhando nosso coração com o de Deus. Mas, para que a oração seja eficaz, é necessário agir conforme aquilo que pedimos. É como plantar uma semente. Orar é colocá-la na terra e agir é regá-la para que cresça. Jesus constantemente ensinava sobre a importância de agir. Em várias situações, ele combinava palavras de fé com ações concretas. Por exemplo, ao curar o paralítico, ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. O milagre só aconteceu porque o homem agiu em resposta à palavra de Jesus. Pense em algo que você está pedindo em oração. Agora pergunte-se: o que posso fazer para colaborar com isso? Se está orando por um novo emprego, envie currículos. Se está pedindo por reconciliação, dê o primeiro passo para perdoar. Ação e oração são como duas asas de um pássaro, uma não funciona sem a outra. Agir com base na oração também significa estar atento às oportunidades que Deus coloca no caminho. Muitas vezes, oramos pedindo direção, mas ignoramos os sinais que Ele nos dá. Esteja aberto e disposto a sair da zona de conforto para seguir a orientação divina. Um exemplo prático é Neemias, que orou pedindo permissão ao rei para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não apenas orou, mas também planejou e se preparou. Quando a oportunidade surgiu, ele estava pronto para agir. Sua história nos ensina que a oração deve ser acompanhada de preparação. A ação também demonstra fé. Quando agimos com base no que oramos, estamos dizendo a Deus: eu confio que tu estás comigo. É como Pedro, que ao ouvir Jesus, saiu do barco e andou sobre as águas. Ele agiu e o milagre aconteceu. Outra maneira de agir é mudar hábitos que impedem suas orações de serem respondidas. Por exemplo, se está orando por saúde, comece a cuidar do corpo. Pequenas mudanças diárias mostram que você está comprometido com o que pediu a Deus. Não agir também pode significar falta de fé. É como alguém que ora por chuva, mas não prepara o campo para a colheita.
A ação mostra que você acredita na resposta antes mesmo de vê-la. Isso move o coração de Deus e fortalece sua confiança. Muitas vezes, a ação pode parecer pequena ou insignificante, mas Deus usa até mesmo nossos menores esforços para realizar grandes coisas. Pense no menino que ofereceu seus pães e peixes a Jesus. Ele não podia alimentar a multidão, mas agiu, e Jesus fez o resto. Agir com base na oração também nos ajuda a crescer espiritualmente. Cada passo que damos em obediência nos aproxima mais de Deus. É como construir um músculo. Quanto mais agimos em fé, mais forte nossa confiança e intimidade com Deus se tornam. É importante lembrar que a ação deve estar alinhada com a vontade de Deus. Não se trata de fazer qualquer coisa, mas de buscar sabedoria em oração e agir conforme o que Ele revela. Isso evita erros e traz paz em cada decisão. Um exercício prático é escrever o que você sente que Deus está pedindo para você fazer em resposta à sua oração. Pode ser algo simples, como fazer uma ligação ou ajudar alguém. Depois, haja sem hesitar. Muitas vezes, é nos pequenos passos que encontramos grandes respostas. A ação também inclui perseverança. Mesmo que os resultados não sejam imediatos, continue orando e agindo. É como construir uma casa, tijolo por tijolo, com paciência e dedicação, até ver o resultado final. Outra forma de agir é encorajar outros a fazer o mesmo. Compartilhe seu testemunho de como oração e ação trabalharam juntos em sua vida. Isso não apenas fortalece sua fé, mas também inspira outros a viverem de forma mais proativa. Por fim, a ação baseada na oração nos prepara para um próximo passo fundamental: a perseverança. Mesmo diante de desafios, continuar orando e agindo nos leva a experiências ainda mais profundas com Deus e seus propósitos. 8. Modelo do Pai Nosso. O Pai Nosso é mais do que uma oração. É um guia completo para se conectar com Deus. Quando Jesus ensinou essas palavras, Ele nos deu uma estrutura poderosa que equilibra a adoração, pedidos, confissão e proteção. Cada frase é um lembrete de como devemos abordar a oração com humildade e propósito. A oração começa com Pai Nosso que estás nos céus, o que destaca a proximidade e majestade de Deus. Ele é nosso Pai amoroso, mas também o Criador do universo. Essa introdução nos ajuda a lembrar que estamos falando com alguém que é tanto acessível quanto soberano. Santificado seja o teu nome. Nos ensina a começar a oração exaltando a Deus. Muitas vezes nos apressamos a pedir coisas, mas Jesus nos lembra de primeiro reconhecer quem Deus é. Reserve tempo para louvar e agradecer antes de apresentar suas necessidades. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É um convite para que a vontade de Deus prevaleça. Isso nos ensina a alinhar nossos desejos com os propósitos dele. Não é sobre o que queremos, mas sobre o que ele sabe que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é uma lição de dependência diária. Em um mundo onde planejamos tudo com antecedência, essa frase nos chama a confiar em Deus para cada necessidade, um dia de cada vez. Isso nos livra da ansiedade pelo futuro. A parte que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, é um lembrete de que o perdão é uma via de mão dupla. Não podemos receber perdão de Deus se não estivermos dispostos a perdoar os outros. É um chamado à introspecção e à reconciliação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reflete a necessidade de proteção espiritual. Jesus nos ensina a reconhecer nossas fraquezas e pedir a Deus que nos guie em segurança, longe das armadilhas do inimigo. O Pai Nosso também nos ensina sobre simplicidade. É uma oração curta, mas incrivelmente profunda. Isso nos mostra que não precisamos de palavras complexas ou longas para nos conectarmos com Deus. A sinceridade e o conteúdo são o que realmente importam.
Orar o Pai Nosso regularmente pode ser uma prática transformadora, não como uma repetição mecânica, mas como um momento de reflexão. Cada frase pode ser uma inspiração para expandir nossa conversa com Deus, tornando-a mais significativa. Uma forma prática de aplicar essa oração é dividir cada parte e usá-la como guia. Por exemplo, comece louvando a Deus, depois peça por sua vontade em sua vida e assim por diante. Isso torna a oração mais pessoal e envolvente. O modelo do Pai Nosso também nos lembra que Deus é relacional. Ele é nosso Pai, não apenas meu ou seu. Isso nos encoraja a orar não só por nós mesmos, mas também pelos outros, reconhecendo que fazemos parte de uma família espiritual. Outro aspecto importante é o equilíbrio. Essa oração não se concentra apenas em pedidos materiais ou espirituais, mas inclui ambos. Isso nos ensina a apresentar todas as áreas da nossa vida a Deus, sem excluir nada. O Pai Nosso também é um lembrete de nossa posição diante de Deus. Somos dependentes dele para tudo: provisão, perdão, proteção. Essa humildade é a base de uma oração eficaz e de um relacionamento saudável com o Criador. Além disso, essa oração nos prepara para enfrentar o dia com um coração renovado. Quando oramos dessa maneira, colocamos nossas preocupações e esperanças nas mãos de Deus, confiando que Ele está no controle de cada detalhe. Por fim, o Pai Nosso nos guia para o próximo passo: perseverar em oração. Ele é um modelo, mas também um convite para aprofundar nossa comunicação com Deus, mantendo a constância e a fé ao longo da caminhada. 9. Perseverança na oração. Perseverar na oração é como plantar uma árvore. Nem sempre vemos os frutos imediatamente, mas com o tempo percebemos como cada momento dedicado ao diálogo com Deus fortalece nossas raízes espirituais. Jesus enfatizou a importância da persistência em várias parábolas, como a da viúva insistente, mostrando que a oração contínua traz resultados no tempo certo. Muitas vezes, desanimamos porque as respostas não chegam na velocidade que esperamos. Mas Deus não trabalha no nosso cronograma. Ele opera em seu tempo perfeito. Perseverar é acreditar que, mesmo sem ver, Deus está agindo nos bastidores, alinhando cada peça do quebra-cabeça. Pense em como a perseverança impacta outros aspectos da vida. Para aprender algo novo, superar um desafio ou alcançar um objetivo, precisamos de consistência. O mesmo acontece com a oração. Cada vez que nos aproximamos de Deus, construímos um relacionamento mais profundo e sólido com Ele. Uma prática útil é estabelecer um horário fixo para orar todos os dias. Não importa se é de manhã, à tarde ou à noite. O importante é criar o hábito. Essa constância ajuda a manter o foco e a disciplina, mostrando a Deus que você está comprometido com a conexão diária. Perseverança também significa não desanimar diante de aparentes nãos. Às vezes, Deus não responde como queremos, porque tem algo melhor reservado. Pense em um pai que diz não a um pedido perigoso de seu filho, mas oferece algo mais seguro e benéfico. Deus age da mesma forma. Outra forma de perseverar é orar com propósito. Em vez de repetir palavras automaticamente, fale com intenção, apresentando a Deus suas preocupações, agradecimentos e desejos. Isso mantém a oração viva e significativa, evitando que ela se torne apenas um ritual. Uma ferramenta poderosa para perseverar é manter um diário de oração. Anote seus pedidos, agradecimentos e respostas. Revisar essas anotações ao longo do tempo é uma maneira prática de lembrar-se de como Deus já agiu em sua vida, reforçando sua fé para continuar orando. Também é importante lembrar que perseverança não significa perfeição. Haverá dias em que você se sentirá cansado ou sem palavras, e tudo bem. Deus valoriza sua disposição de voltar a Ele, mesmo quando não sabe o que dizer.
A perseverança na oração fortalece nossa paciência. Ao esperar pela resposta de Deus, aprendemos a confiar nele de maneira mais profunda. É como esperar o nascer do sol após uma noite escura. Sabemos que ele virá, mesmo que demore. Jesus também nos ensinou a orar sem cessar. Isso não significa estar de joelhos o dia todo, mas manter um coração sempre voltado para Deus. Você pode orar enquanto trabalha, dirige ou até mesmo enquanto faz tarefas simples. A oração contínua transforma cada momento em uma oportunidade de se conectar com Ele. Outro benefício da perseverança é que ela molda nosso caráter. Ao orar regularmente, aprendemos a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Essa dependência nos torna mais humildes e abertos ao seu agir em nossas vidas. Perseverar na oração também significa interceder pelos outros. Muitas vezes nos concentramos em nossos próprios pedidos, mas Deus nos chama a orar pelos outros com a mesma intensidade. Interceder fortalece nossa empatia e nos aproxima das pessoas ao nosso redor. Para aqueles que se sentem desanimados, lembre-se de que até mesmo os grandes homens e mulheres da Bíblia enfrentaram momentos de espera. Abraão esperou décadas pela promessa de Deus. Daniel orou durante anos antes de receber uma resposta clara. Esses exemplos nos mostram que a espera é parte do processo. Uma prática útil é acompanhar sua oração com louvor. Quando cantamos ou agradecemos a Deus, fortalecemos nossa fé e nos lembramos de sua bondade. O louvor transforma o ato de esperar em algo cheio de esperança e alegria. Por fim, a perseverança nos leva ao próximo passo. Aprender a orar por aqueles que mais nos desafiam, incluindo nossos inimigos. É um estágio avançado de maturidade espiritual, mas que reflete o coração de Deus em nós. 10. Oração pelos inimigos. Orar pelos inimigos pode parecer uma tarefa impossível, mas é uma das maiores expressões de maturidade espiritual. Jesus nos chamou a esse desafio dizendo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando oramos por aqueles que nos magoaram, não apenas nos libertamos do peso da mágoa, mas também permitimos que Deus transforme nossos corações. Pense na oração pelos inimigos como um antídoto para o veneno da amargura. Quando guardamos rancor, é como carregar um fardo que só nos machuca. Mas ao orar por quem nos feriu, entregamos essa dor a Deus, permitindo que Ele traga cura. Um exemplo poderoso é o de Jesus na cruz. Em meio à agonia, Ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse ato não apenas demonstrou amor, mas também abriu um caminho para que aqueles ao redor vissem a compaixão divina em ação. Para começar, escolha uma pessoa específica que você encontra dificuldade em perdoar. Ore por ela, pedindo que Deus a abençoe e a guie. Não é necessário sentir vontade de orar no início. O ato de fazê-lo, mesmo com dificuldade, já é um passo de fé e obediência. Orar pelos inimigos também nos ajuda a enxergar além do erro. Muitas vezes, a dor que causaram reflete as próprias lutas e fraquezas delas. Pedir a Deus que trabalhe em suas vidas nos ajuda a cultivar empatia e um coração compassivo. Uma prática útil é orar pedindo que Deus revele o que você pode aprender com essa situação. Às vezes, os conflitos são usados por Ele para moldar nosso caráter, ensinando-nos paciência, humildade ou perdão. Enxergar isso pode transformar completamente nossa perspectiva. Orar pelos inimigos não significa aceitar abusos ou permitir comportamentos tóxicos. Você pode orar por alguém enquanto estabelece limites saudáveis. O importante é entregar essa pessoa a Deus e liberar a mágoa do seu coração. Para aqueles que acham difícil orar pelos inimigos, comece pequeno. Diga algo simples como: Senhor, abençoe essa pessoa. Com o tempo, essas palavras se tornarão mais naturais e sinceras, e você verá como Deus transformará seu coração.
Uma história inspiradora é a de Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto era apedrejado, ele orou por aqueles que o estavam matando. Sua oração mostrou que o amor de Deus pode superar até mesmo a mais intensa perseguição. Quando oramos por quem nos machucou, também estamos permitindo que Deus nos molde. Ele trabalha em nossas emoções, removendo a raiva, o orgulho e a dor, substituindo-os por paz, compaixão e amor. É um processo libertador. Outra prática poderosa é combinar oração com ações concretas. Por exemplo, escreva uma carta de reconciliação ou faça algo gentil por quem o feriu. Mesmo que essas ações não mudem o comportamento da pessoa, elas mudarão seu coração. Orar pelos inimigos também nos ajuda a enxergar a humanidade neles. Todos somos falhos e carecemos da graça de Deus. Ao orar por alguém, você reconhece isso e se coloca em uma posição de humildade dependente do mesmo perdão divino. Se sentir dificuldade, lembre-se de que orar pelos inimigos não é sobre eles, mas sobre você e sua relação com Deus. Ele nos chama a amar como Ele ama, e esse amor não conhece barreiras, nem mesmo as do ódio ou da mágoa. Outra maneira de praticar é incluir seus inimigos em orações de gratidão. Agradeça a Deus pelas lições que eles lhe ensinaram, mesmo que tenham vindo de forma dolorosa. Isso muda seu foco do negativo para o positivo, abrindo espaço para a cura. Finalmente, orar pelos inimigos nos prepara para viver plenamente o amor de Deus. É um exercício de humildade e obediência que transforma não só nossas relações, mas também nossa própria caminhada espiritual, conduzindo-nos a uma vida mais leve e cheia de graça. Agora que você conhece os ensinamentos bíblicos sobre a maneira certa de falar com Deus, a pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Vai continuar na zona de conforto ou começar a aplicar esses princípios na sua vida de oração? A oração não é apenas uma rotina, mas uma oportunidade de transformação, de alívio e de encontrar paz em meio às tempestades. Pense nas mudanças que podem acontecer em sua vida ao cultivar uma oração sincera, com fé, perdão e perseverança. E mais, que impacto isso terá não só em você, mas nas pessoas ao seu redor. Quem sabe a resposta que você tanto busca não está em uma simples conversa genuína com Deus? Deixe-me perguntar, como está a sua relação com a oração hoje? O que ainda pode ser ajustado? Reflita sobre isso e dê o primeiro passo agora mesmo. Comece pequeno, mas comece. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está sempre à escuta. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Aqui você continuará aprendendo e crescendo em sua caminhada espiritual. Compartilhe com quem precisa e venha fazer parte dessa comunidade que busca viver os ensinamentos de Deus de forma prática e transformadora.